Olá, muito boa tarde. Nós estamos aqui reunidos hoje, eu e o Cláudio, para mais um estudo das palavras cruzadas. Vai ser já a lição número 8 e o título é um título muito interessante porque diz que vamos estudar um período do mar tempestuoso até às nuvens do céu. Portanto, o estudo desta semana baseia-se no capítulo 7 de Daniel e temos como verso áureo: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Portanto, neste tópico, nós vamos ver, estudar o paralelo que temos no capítulo 7 de Daniel com o que já estudámos no capítulo 2, exato. E vemos que aqui esta visão é ampliada e ela é posta, digamos, mais historicamente no seu contexto. E nós vamos ver que cada um destes animais que vamos apresentar tem uma correspondência em termos históricos num reinado, não é? E é esse o tema que nós iremos hoje abordar. E, para além do que o irmão Mário acabou de dizer, e muito bem, temos a sucessão dos reinos, não é? Exatamente. Da cabeça de ouro, prata, bronze, ferro, e temos aqui, comparativamente ao capítulo 2, animais selvagens. Exatamente. E o quarto animal, que não é muito bem identificado, não sabemos exatamente o que era. Pode ser definido como uma besta. É, exatamente. Mas sabemos que, pela profecia e pelos estudos que temos, que era um animal terrível e nada exatamente terrível e espantoso, e nada comparado aos 3 anteriormente já citados. Exatamente. Mas o que eu também gostava de destacar é que o domínio foi passando de um reino para o outro, mas a nossa alegria e o nosso conforto, para além da parte histórica, que é muito interessante, é que o domínio, depois de tudo isso, é devolvido a Deus por intermédio de Cristo, por via da cruz do Calvário. Exatamente. E que aquilo que Adão havia perdido no Éden, Cristo veio resgatar na cruz. Exatamente. Nós temos então a visão de 4 animais, não é verdade? O primeiro é um animal, o rei dos animais, o leão, não é verdade? É verdade. Que se apresenta com asas de águia. E este leão é de facto uma representação muito adequada do Império Babilónico. Babilônia, é verdade. Nós vemos ainda hoje nos arquivos históricos que o Império era representado nos palácios de Babilónia. O leão era de facto o animal predileto e que simbolizava de facto o poderio do Império. E de facto este animal não podia ser melhor escolhido para definir realmente o Império de Babilónia. Depois, é dito sobre este leão, não é? É dito que ele é posto de pé como um homem, não é? E recebe um coração humano. E este processo vai demonstrar-nos aquilo que aconteceu exatamente com Nabucodonosor. Exatamente. Ele foi levado por circunstâncias que nós já estudámos noutra passagem anterior, noutra lição anterior, foi humilhado, não é verdade? Porque se exaltou sobremaneira perante Deus, não reconheceu, digamos, a soberania do Deus de Daniel, e como consequência disso, ele foi levado a uma doença tremenda, uma doença que o levou a ser praticamente um animal. Ora bem, esta humilhação que sofreu o grande rei Nabucodonosor serviu para que ele reconhecesse o poderio e a majestade do verdadeiro Deus. É verdade. Infelizmente, ainda falando em Babilónia, isso depois não foi seguido pelos seus descendentes
e sabemos que Babilónia viria a cair com estrondo na mão ou por intermédio do seu neto, Belshazzar, Exatamente. naquele banquete em que ele afrontou e cometeu uma abominação tremenda sobre os vasos sagrados do templo, não é? E isso custou-lhe não só a vida, como também a queda do seu império. É verdade. Por isso é que o conhecimento da palavra de Deus deve fazer em nós e naquelas pessoas que nos ouvem, deve causar uma transformação. Exatamente. Porque o conhecimento em si não salva, não nos torna Exato. pessoas diferentes. Nós, como o irmão Mário disse bem, Belshazzar sabia e tinha ouvido tudo quanto Deus tinha feito na vida de Nabucodonosor, mas ignorou completamente. Não reconheceu para ele próprio, não tirou uma lição para a sua vida, não é? Quer dizer, isso foi-lhe fatal. Sim. Foi-lhe fatal. E vê que Daniel, para ele, não servia, mas para o rei Dario, que vem depois tomar o poder, já era uma pessoa extremamente importante. Exatamente. Depois temos então, continuando com os 4 animais, na verdade, o segundo animal, que é um urso. O urso que vai representar o Império Medo-Persa. Este urso tinha uma característica, é que estava levantado sobre uma das suas partes, 2 das suas patas o faziam estar, enfim, mais levantado. O que é que isto quer dizer? Que entre esta associação de impérios, Medo-Pérsia, de facto a Pérsia era o império mais, enfim, que se sobrepunha. E de facto Ciro, o persa, não é? Que foi quem conquistou mesmo Babilónia, quem entrou com os seus exércitos em Babilónia, era o homem o homem não o imperador que dominava. Exatamente. E este urso tinha uma característica, que tinha nos seus dentes 3 costelas, e foi apresentado ao profeta em visão assim. Sim. Ora bem, o que é que estas costelas representavam? As principais conquistas do Império Medo-Persa, não é? Que eram as potências que eram aquelas potências que eles derrotaram, a Lídia, a Grécia, a Lídia, a Babilónia e o Egito. O Egito, exatamente. Portanto, esta era a característica do segundo animal. O terceiro era representado pelo leopardo, que é, por definição, um animal de uma grande velocidade, vertiginosa velocidade, não é? E que indicava que a representação que ele estabelecia, que era com os gregos, com Alexandre Magno, não é? Sim, sim. Que ainda jovem e em pouco tempo, em poucos anos, foi um imperador que conquistou todo o mundo conhecido. Diz-se de Alexandre Magno que foi um imperador que nunca conheceu uma derrota em batalha. E isto é uma coisa verdadeiramente emocionante, sobretudo tendo em atenção que ele iniciou a sua atividade bélica aos 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Como é que um jovem, enfim, com pouca experiência, como é que ele conseguia, era um grande estratega militar, enfim, quando congeminava as suas batalhas, era realmente infalível e implacável para com os inimigos. E isso foi extraordinário porque aos 33 anos ele veio a falecer. Exatamente. Não é? Muito novo também. Muitíssimo novo. Era um homem que só vivia para a guerra e enfim, também para, de alguma maneira, pelas glutonarias, etc., como era a panágio destes imperadores, e acabou por morrer num destes banquetes, provavelmente por um excesso de bebedeiras, é como se pensa, não é? Sim. Enfim, o leopardo, ele, com a velocidade do leopardo, conseguiu conquistar todo o mundo dessa altura. E, finalmente, vem o quarto animal, não é? O quarto animal que não tem uma definição realmente em termos de animal. Diz-se apenas que é um animal terrível e espantoso, não é? Terrível e espantoso. Enquanto os outros todos se pareciam com animais que já existiam, que eram identificados, este era um animal que tinha múltiplos chifres, não é? E era, segundo a descrição, também muito mais cruel, muito mais voraz que os anteriores. E este animal não pode deixar de se representar a Roma imperial, a Roma pagã. Roma pagã, é verdade. Porque, de facto, Roma foi considerada, e é considerada na história, como aquele império que
tinha a grande capacidade militar de conquistar o mundo conhecido da altura e fê-lo de uma forma impressionante. Não o fez com a velocidade de Alexandre, mas fez com muito mais consolidação. Isto é, consolidava as suas conquistas através de uma coisa que na história ficou conhecida como a romanização, que era de alguma maneira a influência através das leis, através de obras básicas, de estradas, etc. Eles conseguiam romanizar, isto é, tornar os povos conquistados de alguma maneira adeptos do Império. Exato. E porque, como os povos conquistados eram beneficiados pelos benefícios, enfim, da civilização que os romanos lhes traziam, então, de alguma maneira, eles prestavam vassalagem aos romanos mais facilmente. E desta forma, de facto, os romanos foi, talvez, de todos os impérios conhecidos, aquele que teve maior duração e maior expansão. Realmente, este animal terrível e espantoso. E agora, vamos entrar depois dentro dos 4 animais, nós vamos demorar-nos mais neste quarto animal e depois, particularmente, numa característica da sua cabeça, que eram os chifres, não é? Esses chifres são 10 chifres, 10 poderes, 10 reinos também, não é? E vamos ver o que é que acontece, mas eu não posso falar sozinho, agora vou... Depois temos aqui a ponta pequena. A ponta pequena, exatamente. Que, para mim, é um poder político e religioso. Exatamente. Que teve uma grande influência no passado e depois esse poder foi aniquilado, nós sabemos bem, em 1798, mas depois esse poder voltou a ter influência no mundo político e religioso e que continuará a ter até a volta de Cristo. Mas o importante aqui é destacarmos 3 aspectos que esta ponta pequena, que é um poder político e religioso, poderíamos, com todo o respeito que temos aos nossos irmãos católicos, dizer que este poder é o papado. Não é o Papa, mas é o papado porque é um sistema que nós conhecemos. Segundo a descrição de Daniel, capítulo 7, proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, todas estas 3 características já foram cumpridas. Todas estas 3 características já se passaram num período longo de 1260 anos. Exatamente. Onde o povo de Deus foi duramente castigado e duramente sacrificado. Muitos cristãos perderam a vida durante este período negro da história da humanidade. O anjo dá a Daniel sobre esta ponta pequena um quadro temporal para estas atividades, não é verdade? Sim. E esse quadro temporal é de um tempo, não é? O texto diz um tempo, tempos e metade de um tempo. Portanto, digamos que isto é a linguagem profética. Sim. A palavra tempo aqui significa ano. E por isso temos tempos, que é uma forma dual que significa 2 anos. O texto é preciso nós, enfim, estas coisas têm que ser vistas e lidas com comparações e, sobretudo, com enquadramento. Porque se nós lermos o texto superficialmente, acabamos por passar tempos e metade de um tempo, acabamos por não dar a importância devida a este texto. E também as pessoas que nos ouvem podem não perceber. É a mesma perceber. coisa, por isso mesmo estamos aqui a considerar que aqui estão em causa 42 semanas proféticas. Ora, 42 semanas são 1260 dias ou anos. Sim. Portanto, estamos a falar então de um período de 1260 anos. Este período vai-nos... que é o tempo da supremacia da ponta pequena, da tal ponta pequena, que estamos a referir como o papado. Em termos históricos, claro que isto é um assunto muito complexo, porque nós teríamos que saber qual é o ano onde começa... digamos, a contagem deste tempo profético dos 1260 anos. Este ano é o ano de 538. 38, sim. Este ano é o ano em que, oficialmente, podemos dizer que Roma Papal se foi constituída. Porquê? Porque até este período existiam vários bispos católicos espalhados pelas cidades da Europa, nomeadamente da Europa do Sul, e cada um desses bispos tinha uma preponderância relativa. Constantino tinha saído
para fundar o Império do Oriente, em Constantinopla, Sim. e de alguma maneira deixou então um vazio em Roma. E neste período não havia ainda, no anos 300 e pouco, 400, Exato. não havia ainda um poder efetivo em Roma. Os imperadores do Oriente, nomeadamente Justiniano, falavam continuamente da necessidade de haver em Roma um poder, uma força político-religiosa. E esse poder não podia existir ainda porque os bárbaros do norte cercavam Roma e dominavam Roma, nomeadamente os ostrogodos. E foi apenas em 538 que os ostrogodos abandonaram o cerco à cidade de Roma e, de alguma maneira, deram caminho a que Justiniano pudesse colocar ali, o Justiniano era o político era imperador do Oriente, da Roma Oriental, que era Constantinopla, e a partir deste ano, 538, é que, de facto, Roma papal se vai estabelecer como domínio por praticamente toda a Idade Média. Exatamente. E é aqui que nós iniciamos a contagem dos 1260 anos, Exato. que são a supremacia papal da Idade Média, o período da escuridão espiritual, digamos, exatamente. em que todos os fiéis foram perseguidos e houve uma grande, uma grande supremacia do poderio papal. E, tal como dissemos no princípio, não era apenas um poder religioso. Não era, não. Tinha também uma vertente política, por isso é que houve uma certa hegemonia. E foi durante este período que a Ponta Pequena lançou ataque contra Deus, perseguiu os santos e tentará mudar, dizia o texto, a lei de Deus. E de facto sabemos que a lei de Deus foi alterada, o sábado foi mudado, a guarda de dias santos, em vez do sábado, foi estabelecida na lei. Ao mesmo tempo, as imagens também, e, portanto, introduzidas o culto das imagens. Exatamente. E tudo isso. E, além disso, o calendário também, o calendário que, por exemplo, deixou de se considerar o pôr do sol como a mudança dos dias, passou a ser a meia-noite, passou os feriados judaicos que passaram para a tradição cristã inicial, também foram alterados, e, portanto, tudo isso são mudanças do calendário e, finalmente, o calendário gregoriano, que foi estabelecido mais tarde, foi também uma mudança da Ponta Pequena. Ok. Então, vamos fazer uma pausa para introduzirmos a música, que é sempre uma gentileza da nossa Igreja de Avintos, do programa Sexta Noite. A vossa atenção. Sonho com o dia em que verei Jesus voltar. Quanta alegria o sofrimento vai findar. E no céu a nuvem começa a aparecer, e essa mesma nuvem se aproxima, posso ver. É meu Jesus com os seus anjos, as trombetas a soar, Ele vem para nos buscar. Eu vou subir, eu vou subir.
lá no nosso eterno lar. Vamos subir. Ora, e outra vez estamos de volta para a segunda parte do programa Palavras Cruzadas. Vamos agora falar na segunda parte sobre assentou-se o juízo depois de tanta controvérsia, o povo de Deus a ser martirizado e até mesmo sacrificado, com muita perseguição durante o período negro do cristianismo. Assenta-se então o juízo de Deus para investigar e decidir a vida de todos aqueles que aceitam ou não o chamado de Deus. E aqui há uma parte importante que nos diz que quando o tribunal se reúne, são postos tronos e o ancião de dias toma o seu lugar. Como mostra a cena celestial, milhares de seres celestiais ministram diante do ancião de dias. O tribunal senta-se e os livros são abertos. Só para lembrar que no céu temos livros de registros onde todas as nossas ações são anotadas para que naquele dia, quando nós estivermos diante do nosso Deus, não existam dúvidas de eventualmente algum nome que nós possamos indagar porque é que não está na eternidade. Então, os registros serão necessários para que os fiéis, os santos, aqueles que puderem ter acesso à salvação, possam então contemplar da justiça de Deus. Mas, voltando especificamente aqui ao tema, o que é importante notar nisto é que o julgamento é que tem lugar depois do período de 1260 anos de atividade da Ponta Pequena. Exatamente. Tal como o irmão Mário já disse, de 538 a 1798. Mas antes do estabelecimento do reino final de Deus, ou seja, mas antes, isso será antes do julgamento. Do julgamento. Exatamente. E de facto, na visão, a sequência aparece da seguinte maneira. Primeiro, a fase da Ponta Pequena, depois juízo celeste e depois o estabelecimento do reino eterno de Deus. A questão é que durante o período da perseguição que nós falámos há pouco, exatamente, daquela noite negra de 1260 anos, que foi todo o período da Idade Média, sim, em que o papado perseguiu de uma forma sem piedade todos os crentes que não aceitavam as orientações da besta, que não aceitavam as orientações do papado. Portanto, todos aqueles eram perseguidos e mortos. Nós temos, a história está repleta dos factos tremendos, das fogueiras, de tudo isso, não é verdade? Ora bem, acontece então que é depois desse período é que vem o juízo, é que depois se estabelece o juízo. E depois do juízo fala do domínio do reino eterno, exatamente, de Deus. Não é verdade? É esta a ordem porque aparecem as visões a Daniel. Este juízo é um juízo global que afeta não só a Ponta Pequena, pois, não é? Como os próprios santos do Altíssimo. Exatamente. Como diz o texto, não é? Porque aqui diz que a vida de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome, nos livros do céu, estão escritos com incrível exatidão todas as palavras inconvenientes, todos os atos egoístas, todos os deveres não cumpridos e cada pecado secreto. Mais tarde, em Daniel 8 e 9, nós vamos depois ver as datas precisas do início do julgamento, etc. Sim, pronto, sim. Agora, hoje não estamos a tratar do assunto, estamos apenas a pô-lo, digamos, no plano global da história. Exatamente. Não é? Porque, inicialmente, há a Ponta Pequena, há a perseguição, depois estabelece o juízo celeste, exato, e, finalmente, o reino de Deus. Sim, é assim a lógica global. Sim. É assim o historicismo global. Depois, agora... isto quer dizer que antes do reino
eterno de Deus se estabelecer, nós teremos um juízo que é Exatamente. que antes do Advento. O Portanto, juízo um juízo pré-advento. chamado pré-Advento, Exatamente. exatamente. Como nós dizemos na nossa teologia. Sim. O juízo pré-Advento Pré-advento. é esse que precede a vinda do Filho do Homem. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, podemos falar da vinda do Filho do Homem, que será Exato. o maior acontecimento da história da humanidade. E aqui é uma pergunta: quem é o Quem Filho é do o Homem? Filho do Homem? O termo Filho do Homem é muito interessante, porque o próprio Cristo na Terra, ele identificava-se sempre Exatamente. como o Filho do Homem. Não é? É verdade. Quando ele falava com os discípulos, quando falava à multidão, o Filho do Homem é o Filho do Homem, o Filho do Homem. verdade. Portanto, ele era auto-intitulava-se Sim. o Filho do Homem. E é muito interessante esta expressão, porque de alguma maneira mostra-nos o lado humano de Jesus. Jesus, que nós aceitamos ser uma pessoa da Trindade, Exato. a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele é Filho do Homem. E isto é um privilégio extraordinário para nós, como humanos, não é verdade? Porque nós sabemos que somos uma pequena areia de importância neste universo, não é? Criado por Deus. Sim. E Deus não é filho de nenhum outro ser de outro planeta. Pois. É filho do homem. Isto é uma coisa extraordinária. Porque, de facto, ao encarnar Jesus Cristo, ao encarnar na Virgem Maria, não é verdade? Sim. Ele deu-nos o privilégio de ser nosso irmão mais velho. Não é? É verdade. Filho de Deus e nosso irmão. Isto é uma característica extraordinária. O Filho do Homem. Apesar de ser um mistério, a encarnação de Claro. Cristo, nós pela fé aceitamos e cremos que se Jesus não tivesse surgido dessa forma, nós hoje teríamos dificuldades em aceitar o seu ministério em nosso favor. Exatamente. Porque Exatamente. mesmo tendo feito isso, há pessoas que não aceitam que um Deus tenha se tornado homem para poder salvar a própria criatura. Exatamente. É um mistério que na cabeça de muitos não cabe, mas que para nós, pela fé, faz todo sentido. Faz todo o sentido. Porque só um ser, nós só poderíamos, enfim, pela razão, só poderíamos aceitar, se fosse Deus com as características de um Deus, não é verdade? Sim. Nós diríamos, então, mas qual é o problema de Deus ter resistido às tentações no deserto, por exemplo, não é? Sim. Não, porque estava ali um homem também, quer dizer, com as mesmas necessidades verdade. básicas de sede, de fome, de necessidade de sono, etc., como nós temos, não é verdade? Com o nosso físico, não é E verdade? sujeito a pecar. E sujeito a pecar. Porque se ele não tivesse sujeito a pecar, Pois. nem o diabo perdia tempo com ele, não é verdade? Exatamente. Ora, o diabo sabia que podia, teoricamente, vencer. Sim, sim. E se podia vencer, ele não deixou de ir à luta. Exatamente. Ora bem, isto mostra-nos até que ponto era real e foi real a tentação de Jesus e o seu sofrimento por nós. E as lágrimas que ele... as gotas de suor que se transformaram em sangue, etc. Tudo isso demonstra o sofrimento que o Salvador teve para passar esta etapa difícil da sua existência. E mais, indo um pouco além, diria que um Deus que era homem, 100% homem Exato, também, exato. sem poder usar as prerrogativas divinas, resistir à A tentação, tentação, exatamente. tendo passado 40 dias em jejum e oração, claro. E aqui só nos mostra que, tal como estudamos na lição número 7, que às vezes nós queremos ser salvos da cova dos leões, mas nos esquecemos que para sermos salvos da cova dos leões não precisamos ter a vida de oração que Daniel teve. Claro. E Cristo é o nosso exemplo máximo. A vida de oração que Jesus teve devia inspirar as gerações, não só atuais, mas as que passaram e as que estão por E vir. as futuras. Há uma coisa curiosa sobre Daniel na Cova dos Leões que eu sempre penso, quer dizer, nós temos na experiência das personagens bíblicos, tiramos sempre muitos ensinamentos importantes. Sim. E sabemos que com Daniel aconteceu o salvamento miraculoso, não é verdade? Mas sabemos também, e a própria história dos mártires nos ensina, que houve muitos casos em que não houve intervenção. Ou E nós seja, temos não foram mesmo- salvos. Não foram salvos. Exatamente. E nós conhecemos, por exemplo, a história de João Batista, que foi
Foi um Acho homem que extraordinário. Foi esta lição que, não é? Que É, nos foi, trouxe foi uma, a história lição- de Marcos 6. Será? Ou foi a passada? Já Eu não acho que sei. foi a passada. Foi a passada, sim. E isso é extraordinário, porque João Batista podia ter sido salvo, teoricamente, sim. podia. É verdade. Deus, o próprio Jesus podia ter intervido. E não interveio, não sabemos porquê. Não é verdade? Nós não temos, enfim, não temos capacidade para perceber isso, Sim. mas temos capacidade para perceber o seguinte: mesmo que Daniel, na cova dos leões, não tivesse sido salvo, Pois. ele tinha sido salvo para a vida eterna. É verdade. Não é? E Portanto, Daniel ele tinha foi salvo já consciência com disso. 80 anos, foi salvo. Sim. Né? Enfim, Deus podia-lhe ter permitido, ou não ter permitido mais os 6 ou 7 anos de vida que ele teria mais, não é verdade? Mas ter-lhe dado sempre e sempre a vida eterna, não é verdade? É verdade. E isso sabemos que aconteceu com João Batista. Que Sim. foi jovem, não foi salvo, Sim. ainda jovem, ele teria 30 e poucos anos, mas não foi salvo nessa altura, não é verdade? Mas sabemos que foi salvo para a vida eterna. É. E às vezes, tal como João Batista, as dúvidas assaltam a cabeça dos crentes, não é? Exatamente. E tal como Marta e Maria perguntaram, ou seja, questionaram se o Salvador tivesse aqui, o meu irmão Mas não, não teria teria morrido. Mas às vezes não é bem assim, é que Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, é mesmo para aperfeiçoar o nosso caráter. Exatamente. E às vezes, tal como aconteceu com Daniel, podemos não ser salvos, podemos não ser libertados de alguma opressão, de algum sofrimento, mas não significa que Deus abandonou-nos, não. A ideia aqui é que nós precisamos ser perseverantes, quer o Senhor nos salve, quer o Senhor permita que nós morramos, mas tenhamos a certeza de que Deus é que reina. Então, na lição de Quinta-feira, quinta agora, fala então dos santos, Santos do do Altíssimo. A expressão Altíssimo. santos do Altíssimo é uma expressão muito interessante, porque os santos do Altíssimo são aqueles que permanecem fiéis à palavra de Deus, aqueles que são perseguidos durante os tempos da supremacia papal, como nós já vimos, durante Exatamente. aqueles permanecem fiéis independentemente das perseguições. E nós, conhecidos e não conhecidos, temos, a história mostra-nos que de facto houve uma multidão de crentes É verdade. que se mantiveram firmes à palavra, não é? é, Nós sempre sabemos que temos alguns casos, temos o caso de Estevão, temos o caso de Paulo, que, enfim, seguiu Estevão, mas depois se tornou também um mártir. Temos o caso dos mártires conhecidos como Pedro, por exemplo, que depois de ter negado o Salvador, ficou de facto ligado de tal forma Pois. que não teve nenhum problema em sofrer a morte que sofreu, não é verdade? E os santos do Altíssimo. Ora bem, sabemos que o povo de Deus, o povo de Deus vai atingir um patamar em que os reinos que nós temos vindo a estudar, os reinos deste mundo, serão substituídos pelo reino eterno de Deus. E nessa altura, quando o Filho do Homem recebe o domínio, a honra e o reino, portanto, eles, os santos do Altíssimo, são eles que vão receber, diz-nos o texto aqui, são eles que vão receber o domínio, a honra e o reino. Portanto, quando o sumo sacerdote pergunta se Jesus é o Messias, Jesus aponta para o Salmos 110 e para Daniel 7,13, que é o que temos a estudar. Eu o sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Portanto, é Jesus quem está na sala do juízo, É verdade. o ancião de dias, que é o nosso advogado e o nosso juiz. Exatamente. Não é verdade? E aqui também podemos dizer, já em jeito de conclusão, que o inimigo tem estado a preparar nos últimos dias grandes e fortes tentações para atacar o santo povo de Deus. E o Senhor, na sua infinita omnisciência, Ele permite que muitas dessas coisas aconteçam para poder purificar o seu povo. Ou seja, as aflições nós não podemos ver só como algo mau, mas servem também para purificar o nosso próprio caráter. Ou seja, é uma prova,
tal como Daniel passou. Daniel podia ter orado em segredo, podia ter se escondido, mas ele continuou a orar com a janela aberta, virada para Jerusalém, onde todo mundo podia ver. Ou seja, as provas vêm para mostrar que nós, de facto, servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que é poderoso, que pode nos livrar ou não, mas a nossa confiança nele vai se manter inabalável. Esta ideia do juízo, muitas vezes é uma realidade que nos pode fazer temer, ter medo, não é verdade? Sim. Que nos pode fazer temer. Mas nós temos que perceber que não é verdadeiramente o pecado, se quisermos, que nos dá a condenação, mas é o amarmos esse pecado. Exatamente. Isto é, nós somos pecadores e Jesus sabe isso. Nós temos tendência para pecar e Jesus sabe isso. É verdade. Nós temos apenas que aceitar o seu sacrifício no nosso lugar. Porque Ele já venceu. Pois. Cristo venceu. E hoje está disposto a dar-nos essa vitória. Assim, aceitemos nós o seu sacrifício. No nosso lugar, Ele sofreu o que nós temos que sofrer. Foi condenado à morte pela morte que nós devíamos sofrer. E por isso, nós, como dizia o apóstolo Paulo no texto final, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Este texto de Romanos 8 é de facto um texto extraordinário que nos mostra que nós, segurarmos da mão de Deus, segurarmos da mão de Jesus Cristo, aceitarmos o seu sacrifício, somos mais do que vencedores. É verdade. Seja esta a nossa esperança, é a minha oração para mim e para vós. Amém. Amém.